Boa tarde a todos, companheiros. Vamos assim, respirando profundamente, fechando os nossos olhos e vamos entrando em conexão com a nossa casa bendita, o Centro Espírita Natalício de Jesus. Que os queridos companheiros, mentores da casa, os nossos mentores, venham nos abençoar essa tarde de hoje, abençoando o nosso irmão Luiz, que vai nos trazer a conversa gostosa de hoje, a lição de hoje. Que todos, Pai, possamos nos fortalecer nas suas lições, para que possamos continuar firmes no propósito de amar e servir. E assim nós vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado e amado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos de todo o mal e que assim seja. Graças a Deus, graças a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia e nosso mestre. Que assim seja. Muito bom, meus queridos. Deixa eu só desligar o meu som aqui. Muita paz em nossos corações, nesta tarde linda. Eu acho que todos tiveram a oportunidade de já sair lá fora, de manhã, olhar para esse azul bonito, nos mostrando aí e afirmando, né, o que Jesus nos diz das muitas moradas da casa do Pai. Nós vamos hoje, numa roda de conversa, vamos colocar assim, né, que é este trabalho que acontece todas as terças-feiras, e o nosso trabalho hoje de forma à distância, né, fisicamente, mas socialmente estamos conectados pelo amor de Deus, né? Então, vamos aí à nossa reflexão da tarde, que está lá no livro Palavras de Vida Eterna, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, que são mensagens que ele psicografou do seu mentor, do evangelista, né? Podemos colocar assim, Emmanuel, esse evangelista de nossas vidas, que só ele sabe trazer, né, os comentários alusivos a cada passagem, a cada versículo, né, dos ensinos morais de Jesus, né, que os nossos apóstolos, né, registraram. E hoje nós vamos estar vendo aí uma passagem que está lá em Tiago, né? E o título da nossa mensagem, que Emmanuel colocou, é Alimento Verbal. Então, quando se fala em alimento, a gente pensa assim, alguma coisa para sustentar-nos, né, no nosso caminhar. A gente lembra do trabalho, que a gente tem que trabalhar para buscar o sustento da casa. É o alimento, né, porque nós estamos aí saindo do horário do almoço, né? Muitos de nós almoçamos e viemos para cá, né, para poder participar, estarmos aí contribuindo, vibrando à distância, para que os nossos corações se mantenham sempre unidos. Então, o alimento, né, além de ter o alimento para o sustento do corpo físico, nós temos que ter o alimento espiritual. E esse alimento do espírito, ele se inicia quando nós verbalizamos a nossa fala, quando falamos, né, com aqueles que estão à nossa volta. Mas antes de nós observarmos esta fala de Tiago, só fazer uma referência, talvez vocês saibam, mas outros podem não ter conhecimento. Tiago era considerado, né, um meio-irmão de Jesus, né, porque ele era, como diz aí as tradições bíblicas, né, do Evangelho, dizendo que Tiago era meio-irmão, né? E Jesus apareceu, tão logo ele
foi crucificado, ele também apareceu para Tiago. E Tiago, na sua conversação, levando a mensagem para a consolidação, né, das igrejas cristãs, ele jamais se referiu como irmão de Jesus. E a gente vê a humildade de Tiago, que ele sempre falava que ele era um servo de Deus e também um servo do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, foi interessante porque a gente está acostumado, né, com os outros evangelhos de Mateus, de Marcos, né, até mesmo de João, né, ou lá os Atos dos Apóstolos, lá de Paulo, e Tiago, ele tem essa forma simples, né, de se colocar nessa posição para nós. Mas antes de nós lermos, né, esse versículo que está lá de Tiago, a gente quer fazer uma referência, né, na questão da verbalização, né, daquilo que nós falamos. Né? E daí nós fomos refletir junto com Joana de Ângeles, que ela nos fala o seguinte: substitui no teu vocabulário as más pelas boas palavras. Então, quando nós falamos de alimento verbal, né, nós temos que começar a aprender, né, a substituir aqueles vocabulários que nós usamos corriqueiramente, que muitas vezes são vocabulários que não têm nenhuma edificação, por boas palavras. Né? E ela vai dizendo para nós, para evitarmos, né, ou seja, as expressões chulas e vulgares, né, que talvez esteja à moda, né? A gente vê que hoje, né, é comum, muitas vezes, estarmos frente a alguns amigos, muitas vezes familiares, né, e que faz parte do nosso ciclo de amizade, sem nenhuma censura, sem nenhuma crítica, né, mas, né, que é a colocação de Joana, né, expressões chulas e vulgares talvez estejam à moda, porém envenenam o coração. Né? Então, fazermos em nós também esta manutenção, né, daquilo que nós verbalizamos, daquilo que nós falamos. A palavra, continua Joana, é instrumento da vida para a comunicação. E é interessante, né? Instrumento da vida para a comunicação. Nós somos espíritos, né, num corpo físico para a nossa experiência que estamos tendo. Né? E a doutrina espírita nos dá, né, uma visão bem ampla quando nos fala que somos espíritos imortais. Né? E numa experiência, atualmente, já estivemos outras, né? Mas esta está sendo muito especial mesmo. Se nós formos ver no contexto social, por conta de toda essa pandemia, que nós estamos aí como atores, como coadjuvante, fazendo parte desse contexto histórico do nosso planeta, né, dessa escola bendita que nós estamos passando por esse momento. Então, né, a comunicação, né, a palavra como instrumento de comunicação, ela nos leva para que a gente tenha um entendimento e que ela não seja para nós, em nenhum momento, arma de agressão, de violência e vulgaridade. Então, isso que nós temos que ver. Nós vivemos hoje um momento em que nos leva, muitas vezes, a uma reflexão mais profunda, né? Estamos cerceados, né, por conta das questões de saúde mesmo, desse vírus que está aí, né? E temos que ficar praticamente um tempo maior dentro do nosso lar. Principalmente nós que já estamos numa idade aí acima dos nossos 60, né? Então temos que ficar, né, um pouco mais restrito em nosso lar. Então nós vamos aprendendo, né, como é que nós estamos conversando com a nossa família, como é que nós estamos dialogando, né? E ela vai nos dizendo: o uso irregular das palavras corrompe a mente e rebaixa o homem. O verbo expressa a qualidade moral do indivíduo, porque há pessoas que falam bem e são más. Não é justo que nós, a forma com que Joana finaliza, e a gente faz uma correlação, né, com o tema de hoje. Tá ok? Então tá aí, né? Então, o verbo expressa a qualidade do indivíduo, que somos nós.
nós, vamos colocar aqui, não é justo sendo bom, que nós somos bons, né? Por que a gente vai se apresentar mal? Né? Então vamos, né, nos policiar um pouquinho mais dentro das nossas condutas, do nosso viver. Então, nessa colocação de Joana, ela tem uma correlação com o alimento verbal que Emmanuel coloca para nós, em que ele vai trabalhar em cima deste versículo de Tiago, que nos fala o seguinte: mas a sabedoria, né, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Ou seja, a sabedoria que vem do alto, que vem do plano espiritual da vida maior, é pura. Depois ela é pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Olha que interessante, né? Só nesse versículo, né, 17, do capítulo 3 de Tiago, versículo 17, ele já nos dá o entendimento, uma conotação para a doutrina espírita, para que a gente não aceite tudo, né? Vamos analisar, né? Porque nem tudo que vem, o que vem do alto, o que, né, que ela coloca aqui do alto, mas aquilo que vem do plano espiritual maior, ela vem de forma pura, mansa, pacífica, moderada, né? Cheia de misericórdia e de bons frutos. É o que nós encontramos, né, nas mensagens de cunho superior. Então é interessante nós observarmos isto, né? E Emmanuel vai estar trabalhando isso quando nos fala para nós que nós, né, dizendo assim, encontrarás a frase brilhante repontando de toda a parte. Então, a frase brilhante. Nós estamos aí, é só ligarmos a televisão, assistir, né, ouvir alguma música, enfim, nós vamos encontrar frase, né? Vamos colocar frases brilhantes, né, que vêm de toda parte. Isso tranquilo. Né? Se a gente for observar, se a gente pega um livro, nós vamos ver o conteúdo daquele livro, das mensagens que estão ali. São frases, são escritos brilhantes. Né? E Emmanuel continua para nós dizendo, empregam-na, ou seja, essas frases brilhantes, ela também faz parte de um contexto do conhecimento de vários irmãos no campo, né, das suas experiências de vida. Então, ela vai dizendo, empregam-se cientistas eméritos, né, ou seja, as frases brilhantes também empregam-na cientistas eméritos, articulando as interpretações que lhe vêm à cabeça, tomam-na filósofos variados para a exaltação dos princípios que espossam. Usam-na os sofistas, né, que são aquele grupo de pensadores que na antiga Grécia existia. Né? Esse sofista do tempo antigo era aqueles sábios que andavam, né, de cidade em cidade, né, fazendo discursos para atrair alunos, estudantes, que iriam remunerá-lo para adquirir o conhecimento que eles tinham. Né? Então, Emmanuel coloca aqui, usam-na os sofistas de todas as procedências para expressarem as ideias que lhes são próprias. Apossam-se dela artistas diversos, colorindo as criações que lhes fluem da alma. Então, nós observamos nesse contexto que Emmanuel nos apresenta, né, as frases brilhantes vamos encontrar em todos esses meios acadêmicos. Ok? Entretanto, continua ele, é preciso recebê-la na pauta do discernimento justo. Então, nós temos que absorver tudo isto, né? Vamos receber, né, todo esse conteúdo e vamos trabalhar o discernimento justo. Né? É bom, eu fico. Não é bom, eu tenho que descartar, tenho que deletar. Tá? Então, é interessante o Emmanuel falando desse alimento verbal, que realmente que nós vamos trabalhando em nossos corações. Né? Daí ele vai dizendo para nós, dando imagens repelentes, assim como tecidos de ouro e pérolas escondendo o monturo. Ou seja, a frase que ela vem
de forma preciosa, né? Mas ela, nas entrelinhas dessas frases, ela tem algo em que pode ser contagiante, né? Algo que pode nos trazer malefícios, tá? Então, ele fala, é como se nós tivéssemos coberto, né? Ele fala aqui com um tecido, com uma manta, né, de ouro ou de pérolas preciosas, mas está cobrindo o nosso corpo. E tem um brilho externo. Mas quando nós tiramos a nossa capa, nós vamos ver o quanto nós estamos cheios de feridas, nessas feridas que vamos colocar de uma forma simbólica, que seria o nosso orgulho, a nossa vaidade. Então, quando nós nos damos conta, a gente acaba tirando aquela capa que dá um brilho exterior e nos revelamos o quanto ainda somos imperfeitos, o quanto ainda temos que trabalhar em nossos corações as atitudes cristãs de amor ao próximo e de respeito. Então, é o que Emmanuel vai nos dizendo ainda mais. Examina o campo que te fornece alimento verbal. Qual é esse campo que está nos ofertando esse alimento? Qual é esse campo? Que livro que eu estou lendo? Que contribuição ele traz para o meu desenvolvimento intelecto, né, moral, ético-moral? Nós temos hoje um manancial de literatura que a doutrina espírita nos traz com conteúdos edificantes, né? Nós temos aí todo o conhecimento, né, que Kardec nos trouxe, né, dentro, né, das suas obras básicas, do Pentateuco kardeciano, como nós falamos, né? Então, ali nós encontramos o alimento, né? É no Evangelho que nós encontramos o alimento verbal para a nossa conduta do nosso dia a dia. Conforme fala o nosso amigo Isaías, dizendo que ali contém a nossa farmácia, a medicação que nós precisamos. Então, é o que Emmanuel coloca, examina qual é o campo, né? Qual é a lavoura que está nos fornecendo esse alimento verbal. Qual é a lavoura? Né? Onde que eu estou buscando isto? Né? Então, é como se nós fôssemos comprar um alimento de lavouras contaminadas. Né? Então, hoje a gente tem que ter todo o cuidado de lavar bem as verduras, descontaminar ela, enfim. Né? E assim também é com o nosso alimento espiritual, com o alimento que nós precisamos para nos manter a segurança no nosso caminhar rumo às bem-aventuranças. Daí Emmanuel vai nos dizendo ainda mais, né? Seja no campo verbal, seja na escrita, de mãos hábeis, ou na fala de pessoas distintas, assinala o que recolhe. Então, tanto na escrita, né, aqueles que têm o hábito, né, a facilidade de escrever, de falar, né, vai estar assinalando, né, o que ela contém, o que ela recolhe, né, o que ela tem dentro de si. Então, a gente vê hoje irmãos, né, muitos de nós conhecemos poetas, pessoas que têm o dom da poesia, de escrever poemas, né, também tem mãos hábeis, né? Mas tem outros em que utilizam dessa prática para denigrir a imagem de outra, para causar calúnia, enfim, uma série de situações em que leva a outra parte a entrar num clima de doença, né? Vai adoecer-se por conta daquilo que lê ou daquilo que ouve. Né? Então, é o cuidado que nós temos que ter. A inspiração do alto nasce na fonte dos sentimentos puros. Não podemos esquecer disso. A inspiração do alto nasce na fonte dos sentimentos puros. Tranquilamente. Sentimento, aquilo que nós temos de bom dentro de nós. Então, nós vivemos um momento importante da nossa vida. É estarmos hoje, né, conectados, né, por essa sagrada tecnologia e podemos nos reverenciarmos através do nosso olhar, né? Não podemos nos abraçar, mas nós podemos, através do nosso olhar, nos abraçar mutuamente. Né? Sermos, né, com a nossa fala. Né? Porque saímos na rua, saímos mascarados. Né? Então, ninguém sabe se alguém está mostrando a língua pra gente e está dando risada de verdade. Né?
a não ser pelo olhar. Pelo olhar, nós podemos identificar se aquele olhar é um olhar de bondade, ou é um olhar recriminatório, é um olhar dizendo assim, nossa, que bom encontrar você, olha, legal, né? Então, ou dá o cotovelo para cumprimentar, ou então a gente toca, enfim, né? Nós somos brasileiros, espíritos reencarnados numa terra de Brasil, uma terra de variadas, digamos assim, conteúdos diversos, né, do campo assim da sua população, miscigenado de uma forma grandiosa, né? E é difícil dizer que a gente é uma raça pura, não somos, né? Salvo com algumas exceções, né? Mas a partir do momento nós vamos, né, porque somos espíritos, a nossa raça é ser espírito, né? Não importa se a gente está num corpo dessa forma, é um corpo masculino, um corpo feminino, né, se a cor da nossa pele é diferente um do outro. Hoje, né, nós somos assim como se fosse a natureza, né? Daqueles nuances, quando você olha para o mato, né, e vê aquele verde que vai do verde forte, claro, assim somos nós, no nosso caminhar, com a nossa roupagem física, né? Então, não podemos esquecer que a inspiração do alto na fonte nasce na fonte dos sentimentos puros. Então, não podemos esquecer isso. Tudo aquilo que nós trazemos de pureza no nosso coração, que a gente fala, que nós verbalizamos, ou através dos nossos gestos, dos nossos olhares, daquilo que estamos ouvindo, se é coisa boa, a inspiração está vindo do alto. Emmanuel continua para nós. Busca a edificação da paz através do equilíbrio. Vamos edificar a nossa paz através do equilíbrio, da afabilidade para com todos. Olha só, afabilidade para com todos. Manifesta-se no veículo da compreensão fraternal. Vou manifestar tudo isso numa compreensão fraternal, exprimindo misericórdia. Essa misericórdia que vai nos auxiliar a produzir bons frutos aonde quer que nós estejamos. Porque a frase de Emmanuel é dessa forma: busca a edificação da paz através do equilíbrio e da afabilidade para com todos. Manifesta-se no veículo da compreensão fraternal, exprimindo misericórdia e produz bons frutos aonde esteja. E realmente, aonde nós estivermos, né, se o nosso coração irradia equilíbrio, somos afáveis, né, ou seja, bons, mansos, pacíficos, já começamos a ter uma compreensão fraternal, de solidariedade, né, de compreensão fraterna. Nós já começamos a olhar no outro com misericórdia. E daí nós vamos ver em que os frutos são bons. O fruto que está sendo produzido pela árvore da vida que somos nós, uma árvore, né, que não podemos ser azedos, como limão, né, mas nós temos que ser doce, não como uma serra d'água, né, que o pessoal fala aí que é muito doce, ou como a lima da Pérsia que a Jô nos trouxe outro dia para nós. Então, a gente observa que nós temos que ser assim, afáveis, né, mansos, pacíficos, para que a gente possa ter essa compreensão fraternal. Porque nós já estamos tendo. A doutrina espírita nos auxilia nesse sentido, a buscar essa compreensão fraternal, a não termos mais dó, mas nós temos misericórdia, né? Isso que é importante. Eu já tenho um olhar de misericórdia, já tenho um olhar manso, um olhar pacífico com aqueles que estão à minha volta. Ok? Vamos ver o que Emmanuel nos leva, né, finalizando o seu texto, que ele vai nos dizendo: não te enganes com discursos preciosos, muitas vezes desprovidos de qualquer sinal construtivo, né? Não podemos nos enganar muitas vezes com muitas falácias, né? Discursos que muitas vezes ela é revestida, né, de palavras que te fazem, nossa, olha só, mas que, no entanto, não tem nenhum sinal de construção, não agrega valores ao nosso caminhar na sociedade em que nós encontramos. Então, nós não podemos enganar-nos mais com os discursos preciosos,
Por isso nós pensamos, ok? Uma coisa que ninguém pode tirar de nós é o nosso pensamento. Podemos ser amordaçados, podem tirar as nossas línguas, mas nos expressamos pelo nosso pensamento, que é a linguagem nossa de espírito que somos. Tá? Então não podemos esquecer disso. É possível não consigas identificar de pronto a intenção de quem fala. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade, a gente está conversando com a pessoa, a gente não consegue identificar qual a intenção dela. Ainda mais quando começa a fazer muito rodeio. A gente vê dentro de casa o filho, ó, pai, olha, pai, precisava, né, que de lá... Daí a gente faz assim, já desembucha logo. O que você quer? Ah, dá para emprestar aí um dinheirinho que estava precisando aí para poder, né, ir numa pizzaria. Então a gente vê, né, a gente já, muitas vezes, a gente como pai e mãe, a gente consegue identificar, mas em outras situações nós não conseguimos identificar, né? Qual é a intenção daquele que está nos abordando? Muitas vezes é na rua. Né? Então, pessoas nos abordam e daí quando a gente vê, se a gente marcar a bobeira, leva até a carteira da gente. Né? Então a gente vê o que você quer. Né? Entretanto, a gente pode observar o resultado positivo da ação de cada conversador. Então, aquelas pessoas que estão à nossa volta, né? Qual a sua intenção? O que ela está falando? Né? Nós que estamos dentro do centro espírita, muitos de nós que estamos aqui, talvez trabalhamos, né? Estamos lá no atendimento fraterno. Né? Qual a intenção daquele que nos procura no atendimento ou no diálogo fraterno, quer conversar conosco? O que ele quer? Então, a gente tem que observar, né? E ver quais são os resultados positivos da ação de cada conversador. Achei interessante essa colocação de Emmanuel, conversador, porque realmente a gente está estabelecendo diálogo, né? Quando nos busca, o que eu posso? O que eu vou estar ouvindo? O que esse conversador está nos trazendo através do diálogo? O que ele precisa? Qual a orientação? Né? Então, nós temos que estar preparados para tudo isso. E Emmanuel, né, nos traz esta forma de entendimento para todos nós. E pelos frutos que pendem na árvore da vida de cada um, sabes perfeitamente a escolha que te convém. Então, e pelos frutos que pendem da árvore da vida de cada um, podemos nos considerar de forma simbólica, cada um de nós, como se fosse uma árvore da vida. Que frutos nós estamos oferecendo? Né? Que frutos estão colhendo de nós? Por isso, o alimento verbal, em que Emmanuel inicia lá, que Joana de Ângelo nos coloca lá, né? O que eu falo? Qual a minha forma de expressão? Então, é um processo de reeducação das nossas vidas, em que a doutrina espírita nos auxilia e muito no nosso caminhar. Bom, então nós vamos finalizando dizendo para nós, né, porque eu também sou um ouvidor ouvindo o conversador, que sou eu, nesse momento. Né? E daí nós vamos finalizar novamente com Joana, fechando esse encaixe, né, de Emmanuel, né, no alimento verbal. Né? Então, nós não podemos esquecer de que cada dia nós temos que saudar o nosso dia com a oração do reconhecimento. Nós estamos vivos, estamos encarnados. Hein? Olha só que coisa legal. Ah, mas tem aí esse coronavírus. É experiência. Os nossos irmãos lá atrás, ou nós mesmos vivenciamos a gripe espanhola, a peste negra, como se... Né, em períodos muito críticos da humanidade. E hoje nós estamos aqui, né, talvez colhendo frutos de que nós precisamos. Né? E qual é a minha conduta perante tudo isso? Nesse isolamento social, vamos colocar esse social entre aspas, porque socializamos-nos hoje, né, de uma forma comunicativa, através da mídia, mas fisicamente estamos equidistantes. Né? E eu tenho refletido muito de que somos espíritos. Quando eu jogo meu corpo na cama e dou aquela relaxada, eu me desligo dele e falo assim, estou livre, sem máscara, no plano espiritual. Vocês já pensaram nisso? Diminui um pouco, né, esse impacto. Nossa, eu estou aqui, não posso sair.
Tudo bem. Vai contaminar o quê? A minha matéria. Mas para me contaminar o meu espírito, eu tenho que ter uma conduta, um cuidado com o meu alimento verbal. Aí eu contamino o meu espírito. Com raiva, com ódio, né? com egoísmo. Então a gente tem que saber, né? Criar uma imunidade nesse sentido. Procuramos criar uma imunidade ao nosso corpo físico para que o vírus bate nele e fala assim, esse daí não é da minha turma. Né? Graças a Deus. E nós temos que estar pensando que muitos outros, por conta da morbidade que tem, né, acaba também sendo aí atingido por esses vírus. Então, todo cuidado, né, eu acho que é interessante, nós temos que ter, né, com o nosso matéria, que o nosso corpo é a nossa morada, né? Conforme Emmanuel mesmo já coloca, o corpo físico é a morada sublime do espírito imortal que somos, ok? Enquanto a vida se expressa, multiplicam-se as oportunidades de crescer e ser feliz. Não podemos esquecer disso. A cada instante, né, desse contexto em que nós vivemos, a vida está se expressando. Né? O nosso próprio corpo, quantas células nossas diariamente, milhões, não morrem e outras vão se renovando. E nós despertamos a cada manhã e vemos em que a vida tem a sua expressão divina, magnânima, né? Então, enquanto a vida se expressa, multiplicam-se as oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é uma bênção nova que Deus concede, dando-nos provas de amor. Cada dia. Não podemos esquecer. Cada dia é uma bênção nova que Deus, né, nos concede, dando-nos prova de amor. Porque Deus não precisa dar prova de amor para nós, porque a cada dia nós estamos reencarnando. Que prova maior do que a bênção da reencarnação? Para que nós mesmos nos curamos dos nossos próprios males. Quando aprendemos a vivenciar, né, numa vida mais tranquila, né, de amor, de respeito ao próximo, como Jesus nos coloca, da necessidade de aprendermos a amar a Deus e ao próximo e a nós mesmos. Portanto, minhas queridas e meus queridos, vamos acompanhar a sucessão das horas, cultivando otimismo e bem-estar. Então, vamos, né, acompanhar, né, a sucessão das horas, dos segundos das nossas vidas, né, porque aquilo que nós começamos já é passado, o presente é esse daqui. Né? Vamos acompanhar a sucessão das horas, cultivando otimismo e bem-estar. E com toda certeza, nós estaremos plenamente, né, passando por toda essa situação que nos envolve na atual existência. É experiência, né? O que nós estamos aprendendo? Estamos aprendendo a trabalhar com a tecnologia, já é um caminho legal para nós, né? E ficamos ali, né, com todas as dificuldades aí. Ok? Então, a gente quer agradecer a cada um de vocês que estão aqui, que vieram participar da nossa sala, a sala do Senche, que nós estamos, né, trazendo para dentro do nosso lar. Né? Olha só que coisa interessante. Né? Então, só tem que agradecer. Bom, eu estava comentando com a Jo no começo, né, da nossa fala, dizendo, nossa, eu queria estar fazendo essa live dentro, né, esse bate-papo lá dentro do centro. Mas eu fiquei preocupado pelo celular, acabar a bateria, a internet não ser boa, mas é interessante, né? Mas eu ainda vou fazer isso, ainda vou fazer um bate-papo, quero ficar sentado lá na mesa, lá, quando eu dou uma fugidinha, porque enquanto o pessoal não me colocar o tornozeleira eletrônica, eu estou conseguindo sair de casa. Daí eu dou um pulinho lá e vejo lá, tá bom? As brincadeiras à parte, mas é apenas para que nós nos sentimos como somos uma família. Né? Vamos agradecer a Deus por todas as oportunidades da vida, por esse momento sagrado de estarmos aqui, e eu vou fazer o encerramento com a nossa prece, então. Bom? E depois vocês podem abrir os microfones, se a gente quiser trocar uma fala, vamos aproveitar a ferramenta, vamos conversar um pouco depois.
tá bom? Então vamos assim unir os nossos corações, rogando ao Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso mestre querido, esse irmão maior, aos benfeitores e amigos queridos da espiritualidade, que nos envolve a todo instante. E nesse momento das vibrações de cada coração querido, aquele que faz parte do grupo de passe, dos passistas, né? Que possa estar nesse instante elevando o pensamento e mentalizando os corações queridos que muitas vezes estão necessitando, né, de uma bioenergia, de uma fluidoterapia, que é a finalidade do passe. Então, cada coração querido possa estar recebendo a bênção do passe. Né? Porque espiritualmente, com toda certeza, Senhor, todos nós recebemos diariamente, quando nós nos conectamos com teu amor infinito, Senhor, através da oração, através da prece. Abençoe essa tarde nossa, Pai, que possamos nos manter em nossos lares, num clima de paz, de saúde, de alegria, né? Mantendo-nos solidários e fraternos com aqueles que fazem parte da nossa vida, a nossa família. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e às mulheres de boa vontade. Amém. Obrigado. Augusto.